Vai começar mais um podcast aqui, né? Tô de volta. Tá os problema aí com gravação, né? Com tempo também para fazer novos podcasts, né? Mas vou estar trazendo aí ainda profiles para vocês depois. Enfim, o assunto é voltando àquele quadro lá das cartas justa ou injusta, né? E agora a carta da vez, o que eu vou falar um pouco é sobre a Charge of Heart, né? Que é o traduzir aí em português com mudança de opinião, né? Fizeram meio que um trocadilho aí com a imagem, né? E uma metomínia, né? Como a Konami gosta de parafrasear as cartas, né? Ela gosta de dar uma um tom humorístico, pelo menos as cartas em português, né? Então eu vou deixar aí para vocês a carta. Ela saiu recentemente agora, né? Tô gravando esse vídeo um dia depois da banlist, né? Então decidi trazer. Eu já ia trazer essa carta, na verdade, o quadro de cartas banidas que poderiam voltar. Só que aí fiquei enrolado esse tempo aí, essa semana, e não deu pra mim tá fazendo esses materiais novos, né? Mas eu vou trazer outras cartas banidas, cartas que tem uma chance de sair, né? Ou discutir cartas banidas. Mas vamos falar dessa cartinha, né? A troca de opinião, né? Charge of Heart. Ela saiu da banish, né? Tá banida em uns anos, né? O preço subiu pra caramba, porque é uma carta que tem muito pouco reprint, né? E o reprint dela é bem antigo. Aí deu uma hypada, né? Assim como teve Skildren, teve outras cartas que são antigas e o preço vai, logicamente, se não tem, né, vai começando a subir. Todo mundo vai procurando as cartas, né? Era uma carta que em algumas raridades até era cara. Agora deve estar bem alto, né, o valor dela. Bom, eu vou deixar o efeito para vocês, né? Logicamente, para mim não vai precisar tanto, né? Mas como eu tô gravando aqui, né, no meio do trabalho, mas assim, vou deixar o efeito para vocês aí, para não ficar uma coisa muito assim consensual, né? Então tá aí o efeito na tela, né? Eu vou falar aqui que selecione um monstro do oponente, né? Que ele controla, e aí você toma o controle daquele monstro e até em defesa. Basicamente isso, né? Você toma o controle do monstro do oponente até em defesa. Isso dá alvo. O texto antigo dela não dava alvo, né? Foi modificando os textos, né, das cartas. Muitas cartas que não davam alvo acabaram que dando alvo, né? Teve algumas correções, né, assim, para ficar uma coisa mais fácil, né, de entender, algumas explicações, né? Isso aí também daquela errata lá dos dano piercing, né, dano perfurante, que não tinha esse termo, né? Eles faziam um, um rodeio doido no texto para poder explicar um efeito. Aí isso é meio que para simplificar para a comunidade, né? Então o efeito é esse, o efeito é simples, mas dentro do efeito simples existe alguns problemas, né? Eu vou dizer os problemas e eu vou dizer o que é o formato. Beleza. Tem uma carta no TCG que ela já está limitada, né? Que é a Mind Control. Ela já soltaram ela e depois ela ficou limitada mesmo, entendeu? Na época do Sky Strike aí, né? O formato. Só que agora tem a Mid Control ficou limitada de novo. Voltaram a limitada porque estava sendo usado bastante, né? Alguns decks em local é comum você ver esse tipo de carta. É uma carta boa, mas pro meta em geral ela ficou um pouco em desuso, né? Só que a diferença da Mid Control para Charge of Hatch é a questão do tributo, né? Você não pode usar o monstro do oponente como tributo, nem atacar.
A Shard Hatch não, ela te dá mais um plus extra, entendeu? Que é tu poder atacar com o monstro do oponente e tributar, né? Que é bom para alguns decks, já ajuda muito, né? Um Monarca, um deck de tributo, até mesmo para tirar uma coisa chata do oponente, né? Que seja alvo, né? Vamos destacar isso aí, que seja alvo. Mas assim, esse é o dados técnico, né? De uma para outra. Eu tô comparando aqui, fazer uma comparação de uma carta que já tá, né? Aí, mesmo que tenha limitado, tá no mesmo peso, que as duas estão limitadas. Então esse é o primeiro ponto, né? É uma carta que é daquelas cartas clássicas de tomar controle, né? Tem a Snack Shaw, né? Que paga 1000, rouba um monstro também. Só que ela é um pouco mais abusada, né? Porque ela é uma mágica de equipamento, né? E no jogo tem muita coisa que busca mágica de equipamento. Aí tinha um combinho com eles safado, né? Um tempo atrás aí. Um tempo atrás não, faz muito tempo, moleque. E aí baniram a carta, né? A charge era meme da comunidade. Algumas pessoas já discutiu, né, a vinda da Charge for Red, porque a mini control já estava no jogo A3 na época, né? 3 ou A2. E aí ela ficou limitada e parou de falar sobre isso aí. Pois é, né? Agora vamos para a parte da discussão mesmo, né? Será que a carta é uma carta quebrada pro formato? Depende do formato. Ela é uma carta forte, não tem dúvida nenhuma. Entendeu? Ela é uma carta forte, não tem dúvida nenhuma, né? Isso a gente não pode deixar de falar, de discutir. É uma carta forte por efeito só. Na toa que estava banida aí uns anos. A questão é, ela é forte pro formato que vivemos, né? Que vivenciamos aí, né? E que a gente vai vivenciar porque mudou um pouco o Game Boy do jogo, né? Três enguinhas aí levou o caralho, né? O Prankid, né? Não dá, mano, não dá. Sem miau não dá. Com um dava pra tentar, mas sem miau, realmente o deck é um roguezinho. Posso estar falando besteira aqui, né? Sei lá, vai que eu lanço alguma coisa, revive o deck, mas acho difícil, né? Prometa. Vai continuar sendo um deck bacana, como ele era, né? Antes do miau. E aí teve o DPE, né? Perdeu a Anaconda. Só que vai usar o DPE agora é o Hero, né? O Dragon, vamos tentar invocar ele como Drago, aquele combozinho que o Virtual World faz, né? Só que o Virtual World deu uma queda aí, né? No formato. Pode voltar, pode, né? Mas enfim, o Dragon ficou uma coisa mais do próprio deck, né? Tanto o DPE como o Dragon ficou uma coisa mais do próprio deck. Matou, né? Matou a Anaconda. Outro deck é o Bazed, né? Que é o deck de Black Rose com Synchro, que usava o Hawkfibrax, né? O Orodron. Aí fazer aquela brincadeira toda, né? É do que eles miraram realmente nesse tipo de deck, porque realmente não é um deck, é um conglomerado de cartas, né? Que você usa aí com uma enguinha que funciona realmente, é muito forte. Teve vários decks aí, né? Os Bazedzinhos. E aí eles jogaram bem, né? Teve Remote Duel, teve eventos mesmo, né? Presenciais com top e tal. Então o deck realmente estava jogando bem, né? Aí limitaram, fizeram. Vocês viram ali a lista. Mas voltando para a carta, né? A carta em si ela é bem forte, mas no formato tem coisa melhor, né? Tem coisa melhor. Ela pode te dar um extender, dependendo do deck, ela pode te dar um extender bom, né? Dependendo do deck, um controlezinho. Até vale a pena, porque você passa a ter duas cartas de controle no game. O Sky Strike, por exemplo, pode usar isso aí, né?
Você tem a mid vai voltar a ser uma carta, só que a mid é uma meia Shard Red, né? E você vai ter a Shard Red, que aí no caso vai ser duas cartas de roubar bicho que vai ter no jogo, né? De diferentes nomes, né? Então essa vai ser a função basicamente, né? Uma nerfada e outra que você já pode estar fazendo tributo, fazendo utilizando aí para atacar, para fazer o OTK. Muita gente do que viveu aquela época fala muito da carta, que pode ser uma carta problemática, porque antigamente ela proporcionava OTK, né? Basicamente pegar o bicho do cara e aí tu finalizava, fazia outros bichos, né? Só que aí você tem que observar que o formato tá com 3 Raigeki. Naquela época não existia Raigeki, né? Raigeki tava banido, né? Dependendo do formato que eu tô falando aqui um intermediário, né? Que o Raigeki sempre foi uma carta bem brutal nesses formatos aí mais antigos. Tem o Dark Roller, né? Dark Roller tava limitado, se eu não me engano. A gente tem 3 Dark Roller, 3 Latino Storm. São as cartas de destruição em massa, entendeu? São 3 cartas que são muito fortes. Destrói bicho, destrói traps. Tem Twin Twist, tem Evil Match, né? Que é uma remove meio torta, que eu já discuti aqui no canal, né? Tem Twin Twist, tem Galaxy Clone, tem Cosmic Ciclone, tem muita carta de remove. Tem a MST mesmo, né? A Mystical, né? Que todo mundo conhece. Então, remove tem muito, né? Então, conclusão aqui. Pra mim, a Shard Red vai ser mais uma remove, mais um jeito de tu tirar coisa do campo. Isso cheira bom até, porque a gente tá num formato em que o oponente faz muita coisa, entendeu? O oponente faz muita coisa. E é uma carta boa pra Going. Não é boa pra Fist, ela é boa pra Going. O deck começa em segundo, e aí você quer fazer jogada, quer fazer o oponente gastar recurso para te poder jogar, realmente jogar. Então vai ser uma carta para isso, né? Essa vai ser a funcionalidade dela, né? Ela tem um campo mais aberto, que é mid control, mas no seu comportamento existem outras cartas que flutuam em cima e outras cartas muito melhores que flutuam em cima disso aí, né? Mas enfim, esse vai ser o meu podcast, né? Você tem aí na sua pastinha, usa essa Shard Red do jeito que você quiser, né? A sua criatividade. Mas é isso, o formato não é um formato para ela, né? Posso falar aqui com toda segurança, tem muita carta roubada, mano. Tem a TTT, né? Meu Deus, tem tanta coisa aqui. Eu não posso, tanta coisa que dá pra falar um bocado aqui, né? E é isso, né? Vai ser mais uma carta para burlar aí desbloquear o campo consistente do oponente, né? Desbloquear esse campo consistente, né? E fazer forçagem, né? É uma carta de fazer forçagem. Essa vai ser a utilização dela, né? Para fazer o oponente forçar, ativar as coisas e você poder também tirar algumas coisas chatas do oponente, né? Não tem uma carta que busque que um deck que realmente se beneficie muito desse tipo de coisa. Não tem realmente, né? Mas, porque é uma carta genérica, então tu pode abrir o leque aí para muita coisa, né? Mas eu vejo assim, utilização no Going Second, utilizações em deck de controle, né? Alguns deck de controle talvez possa utilizar, aqueles que não fazem muito bicho, né? Então tem muita carta assim, né? Liberaram muita carta assim, inclusive, né? O Yata aí, uma coisa bem... Eu já tava meio assim entortando para a ideia do Yata tá limitado, tá até fora da lista, mas não imaginava que a Kono ia fazer, né? Muita gente também discutia isso aí. Afinal, mid tá 1, chat tá 1, TTT tá 3, né? Tem aquela trapzinha que pega também, né? Que tava usando aí uns formatos passados.
Tem a Body Control, que nerfaram, fizeram uma cagada com a carta, né? Essa aí realmente ela era forte, fizeram uma errata nela, ficou uma carta horrível. E tem a Enemy Control, né? Que é uma carta também que a gente tem que discutir aí futuramente, né? Ou sei se é formato de artigo, se é formato de podcast, né? Se for artigo, vou jogar na MAIP, né? Se for podcast, vou estar jogando aqui no canal. Então é isso. Valeu, falou. Espero que tenham gostado. Então essa é a minha conclusão, né? Você acha que a carta vai jogar pra caralho? Né? É uma carta forte. Sempre foi uma carta forte, né? Desde o seu lançamento. Mas pra mim vai ser mais uma carta ali pra dar uma atrapalhada no oponente. Entendeu? Não é uma carta que vai mudar o jogo, o formato, pra mim não. Só mais um mid control aí, né? Brincando assim, de uma maneira bem descontraída com vocês aqui. Então é isso, valeu, falou e até o próximo podcast.